Mateus, capítulo 7, versículo 7. Tema da pregação, como o mesmo do louvor, não é? Saber pedir. E é uma passagem bastante conhecida, só que nós não a faremos de forma isolada, porque a Bíblia como um todo, ela está nos trazendo uma consciência um pouco mais ampla do conceito de saber pedir. E 7,7, a minha Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Podem sentar, amados. Fala assim comigo: persistência. Então, irmãos, persistência, Mateus 7,7 é pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas quando estamos falando de persistência, Tiago, o evangelista, ou escritor também, que não é um dos 12, mas é uma das 3 colunas da igreja, ele está falando de uma motivação certa também. E pela motivação certa, é Tiago capítulo 4, versículo 3, ele está falando: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, nos vossos prazeres. Então, quando a gente pega este conceito de persistência de Mateus 7,7, mas sem ter a compreensão da motivação correta, você nunca vai ser um adorador, você nunca vai ser alguém que de fato tenha em si a capacidade de poder ter uma postura daquele que sabe pedir. Mas ainda a Bíblia nos traz uma direção de pedir. Então, quando estamos falando nesse conceito da oração, da adoração, do louvor, porque tudo isto está trazendo para o mesmo bojo, você tem uma persistência, que é Mateus 7,7, você tem uma motivação certa, que é Tiago capítulo 3, versículo 3, e você tem uma direção também, que é Romanos capítulo 8, versículo 26, e a Bíblia diz: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ser alguém que de fato compreende este conceito do saber pedir, se a gente pega um versículo isolado, muitas vezes a gente fica macetando, a gente fica lacerando a alma, e a gente fica criando um tipo de psicose religioso em cima de uma referência bíblica única e exclusiva, e a gente faz disso nosso cavalo de batalha. E muitos de nós às vezes têm este conceito mais como retrocesso do que avanço, mais como uma fadiga do que de fato como uma adoração verdadeira. E 3 palavras ficam evidentes nesta referência, que nos chama a atenção em cima desta proposta que eu li para vocês: persistência, motivação e direção espiritual. Então você tem que compreender que você tem que ter um coração que persiste, mas você tem que ter uma motivação certa. A motivação é não pedir para gastar nos vossos próprios deleites. E quando você tem esta persistência e com esta motivação de pedir corretamente, há uma condição de direção espiritual. Então pedir, buscar, bater é fundamento da oração cristã. Significa que orar sem cessar também é fundamento da oração cristã. Agora, esta persistência, ela não terá a sua validação se não vir acompanhada de uma motivação certa, se ela não vir acompanhada de uma direção espiritual. Assim, toda oração deve ter persistência, toda oração deve ter motivação certa, espiritual, e toda oração tem que ter essa direção espiritual. Todo adorador de Deus, todo servo, todos quantos militam na obra do Senhor, todos quantos estão engajados em servir e em fazer a vontade do Senhor, estas 3 palavrinhas são palavras que não são dissonantes, mas são consonantes
e se a gente tentar pegar uma só, a gente vai ter problema, mas se a gente caminha segundo a palavra de Deus como um todo, a gente vai perceber que a fé cristã é uma fé de persistência na oração, mas com a motivação correta, e ela é fundamentada pelo poder e pela ação do Espírito Santo de Deus. Pedir com fé é a dica. Orar na direção do Espírito Santo é a proposta de Paulo. Saber que não é para gastar nos meus deleites e nem para ostentar ou mostrar para o outro que eu sou um bom adorador, é o que o Tiago, irmão de Jesus, está propondo também em sua carta. E quando a gente pega isso, irmãos, orar é persistir. Orar é motivação certa. Orar é estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Orar é ter esta capacidade de você entrar na presença do Santo e esquecer de si mesmo. Adorar é você ter esta capacidade de entrar na presença do Santo e esquecer de si mesmo, esquecer de tudo. E isto nos remonta muito, porque a fé cristã, ela só pode ser enquadrada como fé cristã em cima desta proposta do louvor e da adoração, da oração perfeita, da súplica perfeita, da motivação correta, do fundamento certo, da ação do Espírito Santo. Ela não tem como ser alguma coisa que seja validado caso você esteja pedindo de uma forma totalmente contraditória aquilo que a palavra de Deus é. É muito comum o público católico ter um tipo de oração que chama imprecatória para rogar pragas, para amaldiçoar. Público judeu praticante também, ele faz isso com muita maestria, com muita facilidade. Mas quando a gente pega a Bíblia como palavra de Deus, a gente vai encontrar estas características da oração imprecatória, mas em casos extremamente específicos, porque então não diz respeito a alguém que está levantando contra mim ou contra supostamente alguém que me diz respeito, mas contra o reino e a obra do Senhor. Neemias tem uma oração assim, Davi tem uma oração assim, próprio Paulo tem uma oração assim. E se nós tivermos este conceito do louvor e adoração, do orar e persistir, do orar e ter esta motivação certa, orar e estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, tudo quanto a Bíblia é apresentado no nosso conceito, e tudo quanto a palavra de Deus apresenta também é trazido como sendo um processo de louvor e adoração, o que nos traz a consciência exata de quem Deus é, mesmo não tendo o aporte teológico para explicar Deus. Porque a teologia, ela tem esta questão de querer explicar Deus, mas o explicar Deus é meio complexo, porque você pode vivenciar a glória de Deus, você pode estar em intimidade com Deus, você pode ter algum relacionamento que te leva profundamente para uma proposta de oração, para uma proposta de intimidade, de disposição, de compreensão pelo Espírito Santo da pessoa e da ação de Deus, sem querer compreender a teologia, porque a teologia deste ponto de vista é uma teoria, meramente uma ciência teórica, mas quando você está orando, adorando, louvando, engrandecendo, tendo uma proposta como esta, celebrando, dignificando o nome santo do Senhor, tudo que nós estamos querendo compreender é a nossa prática de intimidade, a nossa disposição de poder servir e adorá-lo, de poder bendizê-lo, de poder engrandecê-lo, de poder saber quem Ele é, não sabendo escrever de fato, mas sabendo vivenciar, porque então é a consciência de que o Espírito Santo habita em nós, é a consciência de que a palavra de Deus revela, e quando ela revela, ela está revelando justamente esta ação
que a teologia traz como teoria, mas que o crente pega como prática viva, prática contínua, prática de intimidade, prática de continuidade, porque se nós de fato somos cristãos, nós temos uma proposta de continuarmos sendo até a vinda de Jesus. No céu não vai ter igreja, no céu não vai ter cristão, no céu não vai ter religião, mas enquanto aqui você é cristão, você é caracterizado pelo que a Bíblia diz que você é. Você tem que ter esta intimidade profunda com Deus, você tem que ter esta habitação do Espírito Santo na sua vida e no seu coração, você tem que ser santo, você tem que ser puro, você tem que ser alguém que saiba se retratar quando necessário. A medida do perdão, então, é perdão. A medida de, então, refazer aquilo que você fez de errado, é refazer aquilo que você fez de errado, sabendo que nesta proposta, o cristão ele tem sido chamado para ser alguém pleno e completo na presença de Deus. E este processo tem que ser, neste processo preciso, de poder adorar, de poder louvar, mas é nesse processo preciso da persistência, da motivação certa e da direção espiritual. E alguns de nós pegamos formas isoladas da Bíblia e fazemos disto a nossa militância, mas Deus, Ele sempre vai estar de alguma forma cerceando a nossa capacidade de tentar aplicar isso na vida do outro, na nossa própria vida, porque ou você conhece a palavra de Deus como toda, ou você não conhece a Bíblia ou a palavra de Deus de forma alguma, ou você tem intimidade com a ação e pelo poder do Espírito Santo, ou você não tem relacionamento nenhum. Ou você pode falar, sim, eu conheço Deus, porque Ele anda comigo, Ele me visita, Ele me abençoa, Ele me prospera, Ele me conduz, Ele me traz sonhos proféticos, Ele me traz a capacidade de projetar uma vida, Ele me traz a percepção de uma adoração, Ele me faz perceber que de fato, como homem natural, o que eu sou não serve para o seu reino e para a sua glória. Sim, eu conheço Deus, porque Ele tem me conduzido e Ele tem me abençoado dia a dia. Isto é fato, isto é real. Agora, quando eu quero trazer uma outra proposta, isto é perigoso. Você não conhece Deus porque você fez campanha. Você não conhece Deus porque você é pastor. Você não conhece Deus porque você é evangelista, é missionário, é presbítero, é diácono. Você não conhece Deus porque você falou em línguas. Você não conhece Deus porque você é músico. Você não conhece Deus porque você ministra louvor. Você não conhece Deus porque supostamente você sabe orar, mas você conhece Deus por caminhar com Ele. Esta é a estrutura do livro de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Antes eu te conhecia pela estrutura do bojo da religião, mas agora é de contigo andar, é de poder caminhar contigo. E a vida cristã é esta, irmãos, que nos força a perceber que o Deus que nós servimos, Ele de fato quer ter uma vida muito mais ampla e mais profunda do que isto para cada um de nós. Não é servir como qualquer religioso serve a sua entidade, mas é servir do ponto de vista da intimidade, da comunhão, do saber compreender qual tipo de oração se fazer e qual tipo de adoração se apresentar, porque então próprio Espírito Santo está revelando o tempo todo na vida do adorador o que fazer para agradar o coração de Deus. A vida da igreja é louvor e adoração, em cima destas três referências que eu falei para vocês. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. A vida da igreja é louvor e adoração, pedindo, orando, cantando, tocando, servindo, dançando, e nisto inclui pastores, presbíteros, diáconos. E neste contexto, quando estamos falando, tudo isto é para vocês, e tudo isto também para aqueles que estão envolvidos e para aqueles que envergam qualquer postura de liderança dentro da igreja. Sobretudo, a Bíblia está falando que então haverá um julgamento muito maior, porque aquilo, ou para quem muito foi dado, muito será cobrado. Gostamos de estarmos em evidência. Deus não. E a maioria de nós gostamos de mostrar a nossa evidência naquilo que supostamente achamos que somos bons. E talvez até contrário àquilo que Deus quer que de fato façamos. Perceberam que não tem lavadores de privadas oficiais? Não tem os limpadores do templo oficiais também? Não tem guardiões do templo? Porque isso não dá destaque. Isto não remonta à glória de Deus, supostamente. Mas percebeu que qualquer proposta de destaque que possa pôr em evidência o homem da adoração ou da religião, este homem vai querer estar em destaque. Então, para vocês que estão em destaque, a Bíblia está falando, tome cuidado, porque haverá mais duro rigor para a vida de vocês. Então, não vale a pena participar ou ser envolvente ou envolver no ministério da igreja, seja do ponto de vista ministerial, pastor, presbítero, evangelista, missionário, seja alguém que está liderando o ministério de louvor, seja alguém que está tocando, seja alguém que está envolvido na coreografia, cantando, dançando e servindo. Não vale a pena. Se você está buscando evidência, não vale. Mas se você está adorando, então se despreocupe. Fica despreocupado, porque então, quando você está recebendo muito, Deus vai te cobrar muito. E você vai ter muito para oferecer ao Senhor. O que você não pode é estar em déficit com Deus. O que você não pode é receber muito e oferecer pouco. O que você não pode é evidenciar mais a sua pessoa do que a pessoa de Deus na sua vida, na vida da igreja, na vida daqueles que de fato vieram porque precisam compreender qual é a característica do reino de Deus. O julgamento será maior nas nossas vidas. Irmãos, eu morro de medo de ser pastor. Morro de medo. E acho bom ninguém me chamar de pastor fora do contexto em que eu devo aparecer como pastor. É perigoso. Faz mal. Estar em evidência significa que você está se destacando. Então, se você não souber a que veio, por que veio e se destaca, vai ser prejuízo para você. É prejuízo no louvor e adoração, é prejuízo quando pregando, assim como estou fazendo, é prejuízo quando orando pelos elementos da ceia, como os diáconos fazem, é prejuízo para os presbíteros, quando então eles têm que ter a capacidade de ensinar, é prejuízo para aqueles que se propõem como evangelistas e missionários, mas que não vão ao campo para anunciar o reino de Deus e propor que o evangelho de fato tem que ser pregado a toda criatura. Então temos que ter muito zelo e muito cuidado. Não tem elitismo dentro da igreja e não tem nenhuma proposta onde o homem tem que ser mais evidente do que a glória de Deus. Se a gente para compreender, somos pó e cinza. Pois vocês já sabem das principais características do reino de Deus, do ponto de vista daqueles que buscam, daqueles que pedem, daqueles
que de fato persistem na presença de Deus. E se vocês sabem das principais características do reino de Deus, desta estrutura toda, mesmo não sabendo explicar Deus, vocês já vivenciam Deus. Se perguntar, tem alguém inocente aqui nesta noite? Não tem ninguém inocente. Bom, é porque eu não tenho tanto compromisso com a obra de Deus, é por isso que eu me dou no direito de ainda praticar algumas coisas que a igreja proíbe. Irmãos, a igreja não proíbe nada. A igreja não tem este aspecto dogmático de proibir e de liberar, proibir e liberar. Olha, você pode beber, você pode fumar, você pode prostituir, ou você não pode beber, você não pode fumar, você não pode prostituir. Isto não é função da igreja, é a palavra de Deus que está atestando, porque a glória, ela nunca será da igreja, a glória sempre será de Deus, e à medida do juízo, quando acontecendo também, ela nunca será um juízo da igreja local, mas sempre será um juízo de Deus na vida daqueles que se acham no direito de se relaxarem, de não serem contínuos, persistentes, de não terem a motivação certa e a direção espiritual correta também. Ponham isto na cabeça. Eu não vou à igreja porque eu estou revoltado com o pastor. Bom, então você está boicotando a vida eterna gratuitamente, porque não é a igreja que te salva, nem eu, e nenhum de nós. Mas é Jesus, mediante a pregação do Evangelho, e a função da igreja é manifestar este reino. Você sabe que de fato você tem intimidade com Deus porque você conhece a capacidade de louvar e adorar. E um tempo atrás eu falei isso umas 3 vezes. Todas as vezes que você tem dúvida acerca de alguma coisa e vai perguntar se é certo ou errado, não tem resposta, porque você já sabe a resposta. É errado. É simples assim, irmãos. A gente tem perguntas. Qual o nome daquele termozinho que a gente usa para perguntas que não precisam de resposta? Perguntas retóricas. Sabe o significado da palavra retórica? Discurso vazio. E todas as vezes que você tem uma pergunta retórica, você pode ter um discurso vazio. E todas as vezes que você tem um discurso vazio, você também pode ter uma dúvida retórica. A sua dúvida retórica, ela é vazia, porque você já sabe a resposta. Você sabe que o certo é certo, o errado é errado, o santo é santo, o profano é profano. Você sabe que os céus é para os crentes, você sabe que o inferno é para aqueles que não creram. Você sabe qual é o processo da sua condição para a santificação no Senhor. Todos nós sabemos tudo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Não queiram ser pastores, não queiram ser obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas. Não queiram ser cantores. Viu, cantores? Não queiram ser músicos. Não queiram ser coreógrafas. Não queiram. Se de fato não tiverem tomado a dimensão da responsabilidade, a dimensão da postura, da santidade e da mudança de vida e de atitude necessárias. Se caso você tem tido uma postura, se caso você tem tido uma vida de santidade, se você tem tido mudança, se você tem tido atitude responsável, então querer ser tudo isto, e queira mais. Mas se você não tem transformação de vida, se você não tem santidade, não inventa moda. Custa caro para você. E custa caro para aqueles que perdem tempo com você. Amém? Amém, irmãos? Todas as vezes que pregamos, oramos, cantamos, adoramos, dançamos, ou fazemos qualquer outra coisa correlata, saibam que antes de nós
já tinham pessoas que estavam fazendo. Jesus pregou, louvou e adorou. Paulo pregou, louvou e adorou. Davi pregou, louvou e adorou. Salmodiou. Miriam pregou, não. Louvou, sim. Adorou, sim. Dançou, sim. Profetizou, sim. Ela fez tudo isso. Então, antes de você fazer, não é coisa nova. É coisa que já tinha crente fazendo, mas de forma correta. E com santidade e com postura. A vida do reino requereu e requer pessoas compromissadas, pessoas imprescindíveis, para servir, não à igreja, mas servir ao reino de Deus, servir ao Deus Todo-Poderoso, o único que é soberano. Requer resignação, requer de você mudança de postura, atitude de caráter cristão. Não é o seu caráter, não é aquilo que a psicologia tenta impingir em você, é aquilo que a Bíblia tenta impingir em você, e ela não tenta, ela faz. Ou você entra no contexto do caráter de Cristo, ou você perdeu. Não tem terapia, não tem coisas também que vai querer bagunçar a sua mente. Então o caráter de Cristo, aí é Gálatas 5:22, eu sempre falo isso para vocês, é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, é temperança, é fidelidade, e contra estas coisas não há lei. Isso é a ranhura, é caráter de Cristo. Então você tem que ter o caráter de Cristo, você tem que ser resignado, você tem que ter resignação, enquanto cristão sim, enquanto obreiro sim, enquanto alguém que está responsável para fazer o reino de Deus acontecer sim, enquanto alguém que está responsável para fazer o culto, a celebração acontecer sim, enquanto não tiver uma mudança extrema diante de Deus e dos homens, persistir, ter a motivação certa, direção espiritual, não acontecerá. Somos tendentes a persistir no erro. Somos tendentes a ter uma motivação totalmente equivocada. Somos tendentes a não querer sermos conduzidos pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Compreendo, irmãos, a Bíblia está falando, é Paulo quem está falando, o vaso é de barro, para que a glória não esteja no vaso, mas no conteúdo do vaso. Porque se achar que tem alguma relevância, o vaso quebra. Compreendam isto, santidade é postura de crente correto. Compreendam isto, o vaso é de barro, mas pode conter nardo, pode conter mirra, pode conter aloés. É necessário o cristão saber que ele foi chamado para perfumar o ambiente, para perfumar na adoração, para levar, exalar o bom perfume de Cristo às narinas de Deus. O vaso é de barro, e se ele não servir, é simples. Pega aquilo que está contido no vaso, põe em outro vaso, emborca o vaso, porque ele não tem funcionalidade, ou quebra o vaso. E a Bíblia está falando que o oleiro, ele tem esta função, ele quebra o vaso e ele faz de novo. Só que o processo do refazer dói, demanda tempo, sofrimento. Aquilo que para você está chegando suavemente, então aceite suavemente. Não queiram ter em si um ponto de vista único e exclusivo, como se vocês fossem o único que pudesse ponderar questões dentro e fora da igreja, porque o vaso é de barro. E se não servir, não serve. Bom, e se eu entornar o que tem dentro do vaso? O dono do vaso não deixa entornar, ele entorna o vaso, mas ele pega o conteúdo e põe em outro vaso. Porque, se não estou equivocado biblicamente, todo esse conteúdo também, quem põe dentro do vaso é o próprio Espírito Santo.
crente cheio de gracinha, crente liberal, do ponto de vista, não de que liberal, porque então a gente tem uma mente aberta, mas liberal porque tudo é possível, tudo é viável, tudo se pode. Café com Reflexão de quarta-feira, vocês vão entender pelo relato de uma mulher, filha do Billy Graham, este conceito do crente bem liberal mesmo, à medida que vocês estiverem assistindo. Tudo que Deus requer de você é postura, mas postura similar de quem de fato persistiu com motivação certa e direção espiritual. Não persista na sua própria carne, ela não te ajuda. Não persista no seu próprio ego, ele não te ajuda. Não persista na sua rebeldia, ela não serve para nada senão prejudicar você. Se você pede, busca e bate, isso é persistência. Se você não está recebendo, pode ser que a motivação certa ainda não está tão certa assim. Pois se você pedir, buscar, bater com a motivação certa, o Espírito Santo, amém? Fala assim, o Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, fala o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em vocês, que habita em cada um de nós, o Espírito Santo nos ajudará em nossas fraquezas, intercedendo por cada cristão com gemidos inexprimíveis, mas tem que ter a motivação certa. Sobretudo, saiba compreender o conceito de louvor e adoração devida a Deus. Louvor e adoração que se presta ao Senhor. Compreenda isto. Não estou falando de música. Tem muita gente que canta. César Menotti, qual é o nome do irmão dele? Fabiano. Eles são da Lagoinha. Entende o que eu estou falando? São cantores. Cantam a glória de Deus? Não, eles compreenderam que não. Eles querem cantar lá fora mesmo, porque lá é onde eles dão conta. Porque estar dentro do Ministério do Louvor da Lagoinha, eles têm vozes para estar? Tem, lógico que tem. São profissionais, são bons. Mas eles não têm compromisso para estar. Entendem? E quando estou falando isto, não estou falando do ponto de vista necessariamente de quem está cantando, tocando, mas de todos quantos fazem parte deste plantel, do adorador, do servo, daquele que é incondicional diante de Deus. Só se persiste com a motivação correta. Caso contrário, você vai desistir logo ali pelo caminho. Só se persiste, só se tem motivação certa, se ela vir do Espírito Santo. Caso contrário, você fracassa. E quem de fato teve uma transformação genuína de vida, isto não significa ser novo convertido, mas isto significa que a conversão é o primeiro passo de uma jornada que dura até a sua passagem para a glória de Deus. Não tem tempo de casa. Outro dia uma irmã dando duro em outra irmã falou, me respeita, porque eu tenho 30 anos de crente. E aí, isso chegou aos meus ouvidos, falei, que pena. Porque conseguiu ter 30 anos de crente e não compreendeu nada. A proposta, me respeito, porque eu sou um adorador. Eu sou um cristão. Eu sou santo. Eu sou regenerado. E regenerado para degenerado tem uma distância muito grande, irmãos. Um é de cá, o outro é de lá. E assim, enquanto oração, persistência, motivação certa, direção espiritual. Mas enquanto louvor e adoração, persistência, motivação certa,
direção espiritual. Então isto é para quem? Para todos nós, para todos os crentes, com uma disposição contínua e constante de querer, como estes grandes heróis do passado fizeram, e dar continuidade, sabendo que eles prepararam o campo e deixou bem fértil para que pudéssemos semear, talvez para nós mesmo colhermos, ou talvez para outros de outras gerações futuras colherem. Mas o processo é o mesmo. A conquista é contínua. E você não fica santo hoje, e a sua santidade de hoje adquirida como um metal vai durar para sempre. O seu processo de santificação é contínua. É hoje e amanhã. Quem é santo, santifique-se mais. A sua oração feita ontem não serve hoje, orai sem cessar. A sua pacificação do ano passado não serve para amanhã também, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E fechando, irmãos, persistência, motivação certa e direção espiritual. Persistência, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Motivação certa, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Direção espiritual, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Estas são as 3 condições relevantes para todos os servos, para todas as servas do Senhor, lograr êxito no seu processo de louvor e adoração e saber de fato o que pedir, como pedir. Amém? Amém? Amém mesmo?